Bem, vamos ver agora então o processo de financiamento dos déficits orçamentários a partir de uma análise de demanda agregada, DA, considerações de demanda agregada. Inicialmente, a gente vai ver o modelo básico para analisar o financiamento de déficits orçamentários, que é dado pela equação 19, que é a restrição orçamentária do governo, e o K minúsculo, Kzinho, é a alíquota de imposto, um imposto sobre a renda, que tributa aqui a renda e aqui também age sobre a dívida pública, os ganhos da dívida pública. Então aqui a gente tem a restrição orçamentária de um lado, o gasto do governo, G, a dívida pública de um lado, que são as aplicações do governo, ou ele gasta, ou ele aumenta a sua dívida. E aqui, a alíquota de imposto, que incide sobre a renda e sobre os rendimentos da dívida, do título da dívida, dos títulos por saldar. Então aqui é um tributo sobre a renda e sobre os rendimentos da dívida, daqueles detentores de títulos públicos. Aqui emissão monetária, uma outra fonte, a primeira fonte é tributo sobre a renda, a segunda fonte é emissão monetária, e a terceira fonte é emissão de títulos, que é B ponto sobre R. M ponto é emissão de moeda e B ponto sobre R é a emissão de títulos. Tá? Aí depois a gente tem a equação 20, que é a curva IS, que é a renda dependendo da renda disponível, como função positiva da renda disponível, e dos ativos líquidos, a riqueza líquida. E aqui a função de investimento, que depende da taxa de juros real, negativamente. Aqui a função consumo, que depende da renda disponível. Quanto maior a renda disponível, maior o consumo. Quanto maior a riqueza líquida, maior o consumo. Aqui a função de investimento. Quanto maior a taxa de juros real, menor o investimento. E aqui G, que é exógeno. G é exógeno, a curva IS. Aqui a curva da renda disponível é dada por 1 menos a arrecadação tributária, 1 menos a alíquota de imposto, vezes Y mais B. Tá? Então a renda disponível é a renda que sobra após o pagamento do imposto. Tá? E essa equação 21 mostra que não há equivalência ricardiana nesse modelo. Essa equação 21 aqui diz que não há equivalência ricardiana nesse modelo. Quer dizer, os títulos não afetam aqui a curva IS. Os títulos estão fora da curva IS, estão dentro da renda disponível. Mas os títulos não afetam, a riqueza também não afeta. Os títulos não afetam a renda aqui da curva IS. Tá? Não há equivalência ricardiana. A equação 22 é a mesma equação 4, que a riqueza líquida, os ativos líquidos, são monetários ou títulos. Sendo M uma função, M aqui, a oferta de moeda, que é demanda por moeda, curva LM. A oferta de moeda M, demanda por moeda L. A demanda por moeda varia de acordo com a taxa de juros real. Quanto maior a taxa de juros real, menor a demanda por moeda e maior a demanda por títulos. Porque quando aumenta a taxa de juros real, as pessoas demandam menos dinheiro e demandam mais títulos para buscar rendimentos, que é a própria taxa. A renda, quanto maior a renda, maior a demanda por moeda. Quanto maior a riqueza, ou os ativos líquidos, maior a demanda por moeda. Tá? A hipótese, nível de preços fixos, ou seja, curva oferta agregada, ou aggregate supply, que é a oferta agregada em inglês, é horizontal. Então o nível de preço é fixado. Blinder e Solow, no texto de 1973, analisam esse sistema
que incorpora a suposição de que os preços dos bens são fixos, né? Nível de preços fixado. Ou seja, a gente tem uma curva de oferta agregada horizontal. Mais adiante, nós levaremos em consideração a hipótese de preços flexíveis. A restrição orçamentária do governo significa que não há como existir um multiplicador do gasto do governo sozinho. Tá? Então, quando o governo enfrenta uma restrição orçamentária, né, o multiplicador do gasto do governo não é totalmente livre. Tá? Ele enfrenta uma barreira que é a própria restrição orçamentária. Essa restrição faz com que o modelo seja necessariamente dinâmico, né? Porque incorpora uma restrição, uma otimização dinâmica condicionada, restrita ou restringida. Então a gente leva em conta tanto o período de impacto como o de equilíbrio pleno, sendo que neste último equilíbrio pleno nós temos a vigência de um orçamento equilibrado. No equilíbrio pleno, no steady state, nós temos a vigência de um orçamento equilibrado. As outras 4 equações definem as relações IS-LM usando a notação que já foi descrita, né? Então observe que a inclusão dos pagamentos dos juros sobre a dívida do governo na definição da renda disponível adiciona os pagamentos de transferências ao modelo. Tá? Então a gente incluiu os pagamentos de juros sobre a dívida do governo na definição de renda disponível, aqui em cima. Né? O B está aqui, juros sobre a dívida do governo. Tá? E isso adiciona os pagamentos de transferências ao modelo. As restrições sobre as derivadas, que não foram mostradas antes, são essas aqui. Né? DROM C sobre DROM A é o efeito dos ativos líquidos sobre o consumo, tá? Que é positivo. Tá? Então, a propensão a consumir dos ativos líquidos, positivo ou maior que zero, ou igual a zero, né? Estritamente positivo. L, a propensão, aqui L é o efeito dos ativos líquidos sobre a demanda, tá? Sobre a demanda por moeda, tá? Que é positivo menor que 1. Né? Então, LA, o impacto dos ativos líquidos sobre a demanda por moeda é positivo, mas é menor do que 1. Restringir LA a uma fração denota que tanto a moeda quanto ou como os títulos são ativos normais. Né? Então, tanto a moeda como os títulos são ativos normais, ou seja, aumentando a demanda por esses ativos, aumenta o preço desses ativos, tanto a moeda quanto os títulos. Então, a equivalência ricardiana pode ser obtida fazendo CA mais LA, a propensão a consumir dos ativos e o impacto, o efeito, a elasticidade da demanda por moeda aos ativos líquidos. É igual a zero. E a gente remove o B da equação. Tira o B dessa equação, né, 21, que é... Peraí. Vamos lá para a equação 21, que é essa aqui. A gente remove a equação, o B dessa equação 21. Tá? Variáveis endógenas, então, serão a renda, a taxa de juros real, Y, a taxa de juros real, R, a renda disponível, YD, A, ativos líquidos, e G, o gasto do governo. A restrição orçamentária, então, determina G. Só que, quando existe equivalência ricardiana, então a gente tem isso aqui. A renda disponível é o percentual da renda após o pagamento do tributo, do imposto de renda. 1 menos K sobre Y. Tá? Nesse caso, existe equivalência ricardiana. Aqui em cima, não existe equivalência ricardiana, quando a gente inclui B. Tá? Quando a gente exclui B, aí existe equivalência ricardiana. Tá? 21 linha. O aumento da despesa pública pode ser financiado de 3 maneiras. Primeiro, com orçamento equilibrado. Nesse caso, a alíquota de imposto K ela é endógena ao modelo. Tá? Então, nesse caso, o orçamento equilibrado financia a despesa pública, o G.
Outra maneira é financiar o gasto público emitindo moeda. Nesse caso, a oferta de moeda é endógena. No caso do orçamento equilibrado, a alíquota de imposto casinho é endógena. Já no caso da emissão de moeda, a oferta de moeda, M, é endógena. E emissão de títulos, aí o estoque de títulos, B, é endógeno. Tá? São as 3 formas de financiamento da despesa pública. Obviamente existem várias combinações possíveis de financiamento com imposto, moeda e títulos. Só que nós vamos restringir nossa análise aos casos extremos ou polares, casos, né, limítrofes. Então são os casos polares. Antes de analisarmos como a estabilidade macroeconômica é influenciada pela forma de financiamento do déficit, nós precisamos mencionar que existem considerações separadas da lei de Walras para aspectos de estoque e de fluxo do modelo. Então, a priori, antes de analisarmos como a estabilidade macroeconômica ela sofre a influência da forma de financiamento do déficit, a gente tem que mencionar que temos considerações separadas da lei de Walras para assuntos referentes a estoque e fluxo do modelo. Então, a última relação ela pode ser expressa como sendo a renda disponível privada menos gastos privados totais mais ganhos de capital do setor privado. Isso é alteração de riqueza do setor privado. Então, a riqueza do setor privado, né, ela é aumentada com os ganhos de capital do setor privado, decorrentes da posse de títulos. Ela é diminuída pelos gastos privados totais e ela é aumentada também pela renda disponível privada. Tá? Então a gente tem isso aqui. A renda disponível menos o consumo, menos o investimento, mais os retornos é igual à variação, tá, da riqueza, alteração da riqueza do setor privado. Retornos, né, mais investimento menos, investimentos são os ganhos de capital, aliás, são os ganhos de capital, aliás, são os gastos privados totais, que são o consumo e o investimento. Então, renda disponível menos o consumo, menos o investimento, mais os retornos, é a variação aí dos ativos líquidos, da riqueza do setor privado, tá? Que é uma equação puramente de fluxos. Né? Agora a gente recupera a equação 22 e deriva essa equação em relação ao tempo. Então a gente pega 22 aqui e vai diferenciar essa equação aqui, derivar em relação ao tempo. Nós já fizemos isso anteriormente, né? Então o resultado nós já conhecemos esse aqui. Fizemos isso em vídeos anteriores, videoaulas anteriores. Então o A ponto, que é a variação da riqueza, a variação dos ativos líquidos, é igual à variação monetária, a emissão monetária, igual à emissão de títulos, B ponto sobre R, 1 sobre R vezes B ponto, né, o B ponto sobre R, e aqui B, o estoque de títulos, né, aqui é fluxo, B ponto é fluxo, B é estoque, menos R vezes menos R sobre R2. Aí multiplica aqui, B vezes menos R, fica menos BR, R2, né, equação 27. E aí agora a gente recupera a equação 26 e 21 e formamos um sistema. 26 está aqui, né? E 21 está aqui. Tá? Aqui na 21 não tem equivalência ricardiana. Então pegamos a 26 e a 21, que são duas equações referentes à renda disponível. Né? Então podemos resolver esse sistema por substituição. Então a gente pega, resolve essa equação por substituição e encontra a equação 28. Igualamos, né, a renda disponível aqui em cima, de 26, com a renda disponível de 21. Né? Temos isso aqui. E aí chegamos à equação 28, que é a equação da variação da riqueza líquida, dos ativos líquidos, que é dado por isso aqui, que é o percentual pagamento de tributos sobre a renda e sobre os ganhos da dívida, menos, né, C menos I são os gastos privados totais,
aqui em cima, né, mais os retornos. Aí recuperamos 27, que é essa equação aqui. A ponto também. E inserimos 27 em 28. Então a gente pega 27 aqui, inserimos esse A ponto aqui, no 28. E aí vamos ter uma equação maior, mais ampla. Esse lado esquerdo da equação, aqui, A ponto, esse lado aqui, desculpe, da 28, vai ser igual ao lado direito da 27, que é M ponto mais B ponto sobre R, assim por diante. A gente vai jogar tudo isso aqui em cima. Então temos isso aqui. Vamos arrumar esses termos aqui, né? Então multiplicamos aqui 1 vezes y, menos k vezes y, 1 vezes b, menos k vezes b, né? Vamos passar tudo isso, todo esse pedaço aqui, para o lado direito da equação e passamos o lado direito da equação anterior para o lado esquerdo. E temos esse formato aqui, tá? Que é a equação 29. Esse termo final, desde que o termo final seja expressão para os ganhos de capital sobre títulos, que é esse termo aqui, e já que da equação 11 a gente tem y igual a c mais i mais g, que a gente viu no vídeo anterior, essa identidade de acumulação do setor privado se reduz à equação 19. C mais I mais G, cadê o G? Cadê o G? C mais I mais G. Não tem o G aqui, né? Ah, sim. Você pega aqui Y é igual a C mais I mais G, você pega Y menos C menos I, Y menos C menos I, aqui, e substitui por G, então vai ser G mais B. G mais B, e aqui você passa esse pedaço para o outro lado. Né? Tá? Então, a gente tem isso aqui, G mais B, igual a K vezes Y mais B, a expansão monetária e a emissão de títulos. Então, de novo, temos uma equação parecida com aquela que nós vimos no vídeo anterior, que é, desse lado a gente tem as aplicações, G mais B, e do outro lado a gente tem as fontes. As fontes do gasto do governo e da dívida do governo, da parcela de títulos não paga, né, que são as aplicações do governo, as fontes são tributos, percentual de alíquota sobre a renda e sobre, né, os títulos do setor privado, né, o rendimento dos títulos do setor privado. Temos aqui a emissão monetária, que é uma fonte também para abater dívida e para pagar as despesas do governo. E temos a emissão de títulos aqui, que também é uma fonte de recursos para abater dívida e pagar as despesas do governo. Tá? Então, quando nós incluímos no modelo a restrição de estoque dos ativos líquidos do setor privado, que é a equação 22 ou 4, a gente tem isso aqui, A igual a M mais B dividido por R, né? Que é o valor de mercado dos títulos. Tá? Então, a riqueza líquida, os ativos líquidos, é uma parte em dinheiro, moeda, uma parte em títulos, B barra R. A condição de esvaziamento do mercado monetário, que é a equação 23 ou a equação 5, é a condição também de equilíbrio do mercado monetário, ou condição de esvaziamento, equilíbrio, né? No mercado monetário, oferta de moeda, M, do lado esquerdo da equação, e demanda por moeda que depende negativamente de R, positivamente de Y e de A. Depende negativamente da taxa de juros real e positivamente da renda e da riqueza líquida, dos ativos líquidos. Tá? E a condição de esvaziamento do mercado de títulos, esvaziamento tem a ver com clearing, não é bem esvaziamento, né? Equilíbrio seria melhor, né? De mercado de títulos surge como consequência. Então a gente tem aqui, considerando a identidade de acumulação de fluxo do setor privado e as definições de Y e de YD, a identidade de acumulação do setor governamental, que é a equação 19, que é essa aqui, surge como consequência. Cadê a equação 19? Essa aqui, que é o modelo básico para analisar financiamento dos déficits orçamentários, que é a primeira equação. Tá? Que é essa equação aqui também, 19. Tá?
Desejamos comparar as condições de estabilidade para as duas versões desse modelo. A que inclui os déficits orçamentários financiados com moeda e a que inclui os déficits financiados com títulos. Para derivar as condições de estabilidade, é conveniente resumir a parte estática do modelo através das equações reduzidas de y e r como funções das variáveis que são predeterminadas em qualquer ponto do tempo. Tá? Então vamos resumir a parte estática do modelo fazendo as equações reduzidas da renda e da taxa de juros real e tratando essas equações como funções das variáveis que são predeterminadas em qualquer ponto do tempo. Então a gente tem isso aqui, equações reduzidas, podem ser derivadas, a gente faz a linearização das equações de 20 a 23. Tá? Então a gente tem essas equações, a equação 20, a equação 21 da renda disponível, a equação dos ativos líquidos, da riqueza líquida, 22 ou 4, e a equação do equilíbrio do mercado monetário. Tá? A curva IS, curva LM e a curva aqui, a curva de a renda disponível, né? E a curva aqui de ativos líquidos. Tá? Então a gente vai agora linearizar essas equações de 20 a 23 e vamos derivá-las também. Vamos tomar o diferencial total, substituir depois em y ou em r no lado esquerdo do sistema de 4 equações que tem y, yd, r, a. Então aqui a gente faz, né, primeiramente, aquela equação, né, diferencial total dessa equação aqui, tira o diferencial total, aqui a gente tem esse valor, né, que é a equação que a gente já viu, rearranjamos os termos, chegamos a essa equação aqui, que é 29, que está aqui, essa equação aqui que a gente já viu, né? 29. Recuperamos 19 e equação 2, tá? Que são equações muito parecidas, a diferença é que aqui a gente tem uma alíquota de tributos sobre y e sobre b, e aqui a gente tem só arrecadação de tributos, que é exógena. Aqui já é uma especificação diferente. E vamos resolver por substituição. Substituímos, igualamos, né? E temos que a arrecadação de tributo é um percentual da alíquota sobre a renda e um percentual da alíquota sobre os ganhos de capital decorrentes da posse de títulos. Tá? Então, recuperando 30 e 29, 30 está aqui, 29 está aqui. A gente monta um novo sistema, 30 e 29. Tá? KY mais KB está aqui. Então a gente vai substituir o T aqui. Y mais B menos T menos C menos I, mais retornos. Tá? Então está aqui. Y mais B menos T menos C menos I mais retornos é igual ao lado direito lá da equação. E temos a equação 31, que é uma condição de equilíbrio do mercado de títulos. Tá? O mercado de títulos vai estar equilibrado quando nós tivermos essa igualdade, ou seja, emissão monetária, de um lado as fontes, do outro lado as aplicações, né? Os retornos, tá? E aqui as fontes, emissão de títulos e aqui emissão de moeda. E aqui a renda mais o estoque da dívida, menos a tributação, menos o consumo, menos os investimentos, mais os retornos. Esse lado aqui é o lado, né, dos ativos, da receita, dos ativos, dos ganhos do governo. Esse lado aqui são as fontes dos recursos. Aplicações de um lado, fontes do outro. Tá? E recuperamos 20, que é a curva IS, e 31. 31 está aqui. A gente vai, né, trabalhar um sistema agora com a curva IS, que é essa curva 20. Fazer um sistema, resolver um sistema aqui. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a mesma coisa, né? Vamos igualar o y, pegar o y, isolar aqui, passar todo esse termo aqui para o lado esquerdo e jogar aqui no lado... Não, vamos passar todos esses termos aqui, b menos t, menos c, menos i, mais retornos, para o lado direito da equação 31 e jogar todo esse lado direito expandido para o lado esquerdo da equação 20, que é y. Então a gente vai jogar todo esse texto aqui para o lado do y. Tá? E fizemos isso. E vamos cortar.
cortamos aqui o I, cortamos o C, né? E sobrou G mais B menos T, mais retornos. A gente passa T positivo menos retornos para o lado direito. E vamos ter de novo G mais B de um lado e as fontes do outro. As aplicações, G mais B, e as fontes do outro. Tá? Então a gente vai supor agora que os retornos, né, sejam iguais a B vezes R sobre R2. Tá? Vamos supor isso, que os retornos sejam iguais aos títulos vezes a taxa de juros divididos por R ao quadrado. Tá? Os retornos são esse valor negativo aqui. E aí a gente corta, né, aqui, e vamos ter isso aqui, G mais B, T mais a expansão monetária mais a emissão de títulos. Então, de um lado as fontes, arrecadação de tributos, emissão monetária e títulos, como a gente mencionou antes, né? A gente tinha mencionado isso antes. E, do outro lado, a gente tem as aplicações, gastos e dívida, né? Recuperamos 30, que é a equação da arrecadação tributária, e vamos combinar com essa equação aqui, que é 19. Né? Quer dizer, não é essa aqui não, 19 é essa aqui. Peraí, 19 é essa aqui. Tá? Então vamos combinar essas duas equações. E vamos jogar KY mais KB aqui, fica T. Vamos retornar a equação 19. Combinando 20, 21 e 26, chegamos à equação 19. Combinando 22 e 23, chegamos à equação 31. Então, seria redundante incluir 26 e 31 no modelo. Vamos recuperar 20, que é a curva S. Recuperamos 20. Tiramos o diferencial total. Tiramos o diferencial total, que vai ser dy, né? A propensão marginal a consumir da renda disponível, vezes a variação da renda disponível, a propensão marginal a consumir dos ativos líquidos, vezes a variação dos ativos líquidos, a elasticidade do investimento, a taxa de juros real, vezes DR, e aqui a variação dos gastos governamentais. Equação 33. Então a gente substitui esse C, DROM C, DROM YD por CYD, DROM C por DROM A fica CA e ficamos assim. Só uma questão de notação. Tá? Recuperamos 21, que é a equação da renda disponível. Tiramos o diferencial total de 21. Então fica, lembrando a hipótese que não existe equivalência cadiana, né? Tiramos o diferencial total, então DYD menos DK vezes Y mais B mais 1 menos K DY mais DB. Né? Fazemos a multiplicação aqui. Né? 1 menos K vezes DY, 1 menos K vezes DB. Né? Que é a equação 34. Recuperamos 22, que é a equação de Stokes, e tiramos o diferencial total dela. Né? Equação de Stokes 22, tiramos o diferencial total, dA igual a dm mais 1 sobre R dB menos B dr R2. Recuperamos 23, de novo, tiramos o diferencial total 23, que é a curva LM. Essa aqui é a equação de Stokes e aquela primeira equação da renda disponível. Né? E a anterior é a curva S. Então fizemos com a curva S, primeiro a diferencial total da renda disponível, diferencial total da equação de Stokes, da riqueza líquida, dos ativos líquidos, e diferencial total da LM. Né? Tiramos aqui. Vamos recuperar agora 33, que é o resultado, primeiro resultado da curva S, e 34. 33 e 34. Então a gente vai pegar o resultado do diferencial total da curva S e vamos pegar o resultado do diferencial total da curva YD, da curva de renda disponível. E vamos montar um sistema. Montamos o sistema. Tá? Resolvemos o sistema.
também por substituição. Né? Repara que o dy aqui é todo esse pedaço. Então a gente vai jogar esse pedaço dy aqui. Então fica grande. Aqui continua, tá? Começa aqui, ó, cyD, dy, né? Aqui yd, ó, dy já entra, né? Aqui embaixo, ó, dy, aliás, dy aqui, né? O dy, que é todo esse pedaço aqui, ó, cyD, todo esse pedaço aqui vai entrar aqui em cima, no dy. A gente vai jogar esse dy aqui em cima. Então fica todo esse pedaço aqui, até dg, ó, aqui embaixo. Tá? Fica grande. Né? Aqui embaixo, dk. Tá? Então fica todo esse pedaço aqui, cyD, vezes todo esse texto aqui, cyD e tal, né? E depois a gente vai ter todo esse texto aqui. No final, a gente vai chegar nessa equação aqui, que é a equação 37. Rearranjando, né, esse texto aqui, essa equação, a gente vai chegar nessa equação aqui em cima, 37. Agora a gente recupera 35. 35 está aqui. É o dA, é o diferencial total da equação de Stokes. Chegamos aqui em 35. Insere o 35 em 37. O dA, que está aqui, né, a gente coloca esse dA, CA, vai ser CA, dm, 1 sobre RdB, e aqui. Então a gente vai jogar entre parênteses aqui o dA, na equação 37. Tá? E o resto é igual. E aí temos esse pedaço aqui, vamos trabalhar um pouco mais essa equação. Multiplicar, né, o CA, multiplica aqui pelo que está dentro do parênteses. Multiplicamos. Tá? E vamos colocar em evidência aqui. Colocamos o termo dr em evidência. O dB colocamos em evidência também. Né? E o restante continua. E essa aqui é a equação 38, que é a IS linearizada. Linearizamos a IS conforme a gente tinha mencionado antes. Tá? Temos a forma linear da IS, que é a forma da IS considerando as pequenas variações das suas variáveis, dos seus termos, né? E considerando também a dívida pública. Né? Agora a gente faz a mesma coisa para achar, né, lá na frente, a LM linearizada. A gente recupera 35 e 36. 35 está aqui. Aqui. 36 está aqui. dm. Então dm 36 e dA 35. Recuperamos as duas e montamos um sistema. Né? E o dm vai entrar aqui. A gente vai substituir o dm. Ou melhor, substituir o dA no dm, né? A gente vai inserir o dA no dm. O dA está aqui no final. Então, esse dA final vai ser dm mais 1R dB mais B menos B sobre R2 vezes dr. Então, a gente vai jogar todo esse dA aqui embaixo. Vai esticar, né, o dm, né? Expandindo o dA. Então fica o dm aqui e tal, repete aqui, primeira, segunda. Na terceira a gente vai expandir e fica grande, ó. Fica até aqui. Né? E aí agora a gente vai mexer na equação, colocar em evidência também dr. Aqui, coloco o dr em evidência, que está aqui já. Né? E temos 39, equação 39, que é a LM linearizada. Agora a gente vai fazer as equações 40 e 41 representar essas relações reduzidas que definem o equilíbrio temporário. Tá?
E as derivadas dessas funções são símbolos para os multiplicadores. A gente vai deduzir os multiplicadores, né? Então temos aqui uma equação 40 que diz que y é uma função de g, do gasto, da alíquota de imposto, que reduz y, o gasto aumenta y, o m aumenta y e o b reduz y. O r, que é a taxa de juros real, é uma função h do gasto, né, que aumenta r, o k, que reduz r, o k que aumenta r também, o m, né, e o b. E aí a gente vai fazer essas funções agora. Vamos deixar como exercício, o primeiro exercício então, aqui, é derivar esses multiplicadores, tá? Eu quero que vocês derivem esses multiplicadores, usando as equações anteriores, essas equações aqui, tá? Então a gente deriva dy dg, que vai ser fg, né? Lembrando que f é esse termo aqui, que está aqui, né? F no y e h no r, né? Então, dy dg vai ser fg. É positivo, multiplicador dos gastos públicos. O efeito de gastos públicos sobre a renda, sobre o produto, é positivo. Dr dg é negativo, é positivo também. O efeito de gasto público, quanto maior o gasto público, maior o déficit, maior a taxa de juros. Elasticidade da taxa real de juros às variações do gasto público. Tá? Aqui faltou completar, desculpa, tá, gente? Aqui também faltou completar. Então aqui é o multiplicador, mas eu vou dizer para vocês, o multiplicador, aqui é o multiplicador dos gastos públicos, aqui é o multiplicador do imposto de renda, da alíquota de imposto, ou melhor, a elasticidade da renda em relação à alíquota de imposto, que é negativo, obviamente. Quanto maior o imposto, né, a alíquota de imposto, menor a renda. Maior o imposto, menor a renda. Então, FK negativo. É uma elasticidade, não é bem multiplicador não, uma elasticidade da renda, as variações da alíquota de imposto. Aqui a elasticidade da taxa real de juros, as variações da alíquota de imposto também. Tá? Eu vou completar depois isso aqui. Tá? Também negativo. Quanto maior o imposto, menor a taxa de juros. Tá? Melhor, quanto maior o imposto, menor a taxa de juros. Quanto maior o imposto, menor a taxa de juros. Quanto menor o imposto, maior a taxa de juros. Tá? E aqui o multiplicador na política monetária, que é positivo. Quanto maior a expansão monetária, maior é o efeito sobre a renda. Tá? Agora, o efeito de M sobre a taxa de juros real, a elasticidade da taxa real de juros à política monetária. Pode ser positivo ou negativo, né? Aí depende. Tá? E aqui o efeito da elasticidade da renda em relação à dívida, ao estoque de dívida, né? Aumentando a dívida, aumenta a renda. Ou diminui a renda. Esse efeito ambíguo também. Pode aumentar ou diminuir. Tá? Aqui a elasticidade da taxa real de juros, as variações da dívida. Né? Quanto maior a dívida, maior a taxa de juros. Isso aqui é inequívoco. Menor a dívida, menor a taxa de juros. Tá? Todos esses resultados para os multiplicadores podem ser verificados pela análise gráfica padrão de um sistema ISLM estático. Então, o aumento de imposto desloca a curva IS para baixo para a esquerda. Tá? É assim, tanto o produto como a taxa de juros cai. E assim, melhor dizendo, tanto o produto como a taxa de juros caem. Né? Então, FK, HK menor que zero. Tá? Os únicos efeitos dignos de nota são aqueles que envolvem um sinal ambíguo, que é justamente a elasticidade da taxa de juros em relação à expansão monetária, né? Ou a retração monetária em relação a variações da moeda, e a elasticidade da renda em relação a variações da dívida. Tá? Um aumento da oferta monetária apresenta um efeito ambíguo sobre a taxa de juros, porque, com o efeito do ativo líquido da função consumo, as curvas IS e LM se deslocam. A curva LM move para a direita, né? E a curva IS se move para cima. Tá? Então a gente não sabe, né, qual o efeito que vai prevalecer. Outro efeito ambíguo é aquele dos títulos sobre demanda agregada, que é Y, demanda agregada, B, títulos.
Se desejarmos considerar a equivalência ricardiana, a gente faz igual a zero, que o efeito da variação de título sobre a demanda agregada é zero. Só que sem essa suposição a gente não tem certeza, a gente tem uma incerteza, um efeito ambíguo, porque a elevação do nível de títulos desloca para cima tanto a IS quanto a LM. Por isso que é importante aqui considerar, né, a equivalência ricardiana. É um suposto útil aí para, né, a gente ter consistência no modelo IS-LM. Tá? Então a gente tem isso aqui. Quando aumenta aqui os títulos, né, o estoque de títulos, nós temos a IS vai para a direita e para cima, porque B subiu, aqui B quando sobe, né? B sobe, consumo sobe, porque CA é positivo, o impacto dos ativos líquidos, e B faz parte dos ativos líquidos, sobre o consumo é positivo, então o consumo sobe. Mas o LM vai para a esquerda, está subindo aqui para a esquerda. Por quê? Porque aumenta L, dado que LA, né, mais LA, mais B é igual a mais LA. Ou melhor, mais B é igual a mais A mais L. Então, quanto maior os ativos líquidos, maior a demanda por moeda. Então aumenta também, e aí a LM se retrai. Então a gente tem esse efeito ambíguo, né? A renda pode, né, oscila, né? Ela fica, ela aumenta, né? Sobe ou cai, né? Aumenta, diminui ou fica constante a renda, né? E o juro sobe, o juro pode subir aqui, tá? E aqui está a explicação: com mais títulos o gasto de consumo da família se eleva, uma proporção aumentada da riqueza se encontra na forma líquida, ativos, líquidos, ou também porque os pagamentos de transferências, os pagamentos de juros da dívida pública se elevam. O deslocamento da função consumo move a curva IS para cima, como eu mencionei ali, a curva LM se desloca para cima ou para a esquerda, quando mais títulos do governo são emitidos, né? O efeito de portfólio origina-se do fato de que, quando os agentes possuem ativos líquidos adicionais, para distribuir entre posses de moeda e de títulos, a demanda por ambos os ativos aumenta. Se os agentes recebem todos os seus ativos líquidos adicionais na forma de títulos, né, porque este é o que o governo emite, sua demanda por moeda aumenta e o equilíbrio de portfólio pode ser obtido só com juros mais altos. Tá? Então, quando o governo emite moeda ou títulos para cobrir um déficit, o modelo fica dinâmico, porque as taxas de variação no tempo da moeda e dos títulos estão na equação 19 aqui, ó, B ponto e M ponto. Tá? Então, quando ele emite moeda ou títulos para cobrir o déficit, que é G mais B, a gente tem um modelo dinâmico. Tá? Então, multiplicadores como DY, DG pertencem a toda a trajetória temporal. Por conveniência e simplicidade, nós limitamos a nossa análise à derivação dos dois extremos, o resultado de impacto e o multiplicador de longo prazo. O multiplicador de impacto dá a resposta de Y no momento preciso em que o gasto do governo aumenta. O efeito do gasto do governo instantâneo em Y, a demanda agregada, antes de qualquer tempo ter passado que permita ao governo emitir moeda ou títulos. Então, impacto instantâneo. Nesse instante, então, o multiplicador é o mesmo, independentemente do futuro método de financiamento, né? Se é por moeda ou por títulos. Então, DY, DG, FG, para ambos os casos, nós precisamos da análise do período de impacto, só que para derivar as condições de estabilidade, a gente tem isso aqui. DM ponto DM é menor que zero, aí a gente tem financiamento com moeda, né? E DB ponto DB menor que zero para financiamento com títulos. Tá? São as condições de estabilidade. Tá? Na próxima videoaula, a gente vai ver o primeiro caso, que são os déficits financiados com moeda. Essa aula já ficou longa bastante, né? Então a gente vai deixar o primeiro caso, que são os déficits financiados com moeda, para a próxima aula, e depois também a gente vai ter o segundo caso também, que são os déficits financiados com títulos. Tá? Então é isso. Até a próxima videoaula.